Um dos melhores clientes que a gente tem, porque ele tem dinheiro, é o famoso investidor. Então, assim, por que o investidor é tão importante? Para quem não está por dentro do mercado imobiliário, gente, o mercado ele tem altos e baixos, como sempre, né? Então, para alguns setores, o mercado imobiliário sim está mais difícil, mais estagnado. Porém, para o setor de investidores, o mercado continua aquecido. Porque cada vez mais esse tal do Airbnb, ele está se expandindo, está virando uma renda extra. Então, assim, o investidor, em vez de comprar, antigamente, vou comprar um apartamento para alugar por R$ 1.500. Hoje ele pode pegar o mesmo Airbnb num lugar estratégico e alugar por temporada, no short stay, né, que é o Airbnb, e você, em vez de ganhar R$ 1.500 no aluguel, ele vai ganhar 4, porque ele vai por diária. Então, assim, tem muita gente ganhando bastante dinheiro e investindo, e esses móveis precisam do quê? Mobiliário. E antes de eu ir para o mobiliário, eu queria uma parte aí, Léo. Cuidado com o nível do investidor. Como o Léo falou, tem o cara que é de um imóvel, que é para fazer o Airbnb, mas tem caras de 2, de 3, de até 30 ou 40 imóveis. Então, assim, tu tem que saber identificar quem são esses caras, esse investidor, o tamanho desse investidor, porque eles são frios, objetivos e calculistas. Ponto. O negócio dos caras é preço, em alguns casos. Outros, dependendo, como o Léo falou, não, eu quero fazer uma casinha aconchegante, quero fazer um negócio legal, ou seja, tu tem que saber identificar. Por quê? O cara ele é muito racional. Ele é extremamente racional. Esse cara é difícil tu trabalhar gatilho mental nesse cara. Tu não vai gerar emoção nesse cara. A emoção para ele está no sentido de que ele entendeu que ele vai pagar um valor menor para a quantidade que ele tem que comprar. Talvez aí gere alguma emoção. Eu acho que assim, gente, esse cliente, né, como o Victor falou, ele é mais frio, objetivo, calculista, ele está vendo no retorno. Então, as dores que ele sente é a questão do retorno, né, do custo-benefício com relação àquilo, se aquilo faz ou não sentido o investimento, né? Por isso que a gente não pode fazer projetos complexos, demorados e coisas que vão atrapalhar ele, tá? Então, mas ao mesmo tempo eu discordo um pouquinho com relação a gatilhos mentais com você, Victor. Por Sério? quê? Porque, assim, por mais que ele esteja buscando o menor preço e ele seja racional, quando a gente entra na mente dele e fala algumas coisas, a gente talvez consiga fazer ele entender que é melhor investir 30 e ele ter o Airbnb locado todos os dias do que ele investir 20 e ele ficar com metade do mês, por exemplo, sem Airbnb, porque o móvel tá uma porcaria, ou tá feio, sabe? Então, assim, tudo isso... A segurança de fazer num lugar legal, né? Então, assim, cara, a garantia é um gatilho mental. Né? A autoridade da fábrica que está atendendo ele é outro gatilho mental. Tá certíssimo, Léo. Então, em alguns pontos ainda dá para trabalhar ele, tá? Porque ele tem outros medos também. Talvez seja diferente do cliente que está comprando a própria casa para morar, tudo, mas ele também tem seus medos, né? E, principalmente inclusive, porque ele está investindo, né? E é o dinheiro que ele já ganhou, que ele suou. Aí eu tenho prazer e dor como gatilho mental. Léo, dá para usar tudo. Desculpa. Eu viajei na maionese. Então, assim, obviamente, como que a gente fecha esse cliente? Esse cliente é investidor, então a gente vai ter que ter argumentos financeiros. Eu vou ter que mostrar para ele, por exemplo, o aumento da liquidez, o aumento da valorização daquele imóvel. Gente, vocês sabiam que existe um estilo, uma coisa chamada, eu acho que é homestaging. Você já ouviu falar? Homestaging. Você, para poder vender o imóvel, você meio que fantasia a casa com móveis que não vão ficar para o cliente, mas ele tem uma ideia de como fica. Por que você gasta alugando um móvel para colocar dentro de um imóvel só para mostrar? Porque na visão do cliente, às vezes, quando está vazio, ele não tem ideia de como vai ficar, qual é o uso daquilo.
Então, às vezes, ele é muito abstrato, ele não tem a cabeça de um arquiteto para descobrir, não, ali vai não sei o que, vai isso aqui, não. Agora, quando tem uma casa mobiliada, por mais que não vá ser o móvel dele, ele tem uma ideia de como ele viveria ali. Tanto que as construtoras, quando fazem os apartamentos decorados, o apartamento decorado é um dos que vende mais rápido, porque eles estão mobiliados. Então, todos os apartamentos que estiverem mobiliados, eles com certeza eles irão vender mais rápido. Essa é uma tendência. As pessoas não querem esperar para entrar no seu imóvel. Então, assim, se já tiver tanto que algumas, inclusive estratégias de algumas construtoras de renda um pouco menor, elas já estão entregando o imóvel mobiliado já. Elas já estão entregando o imóvel mobiliado, por quê? Porque aquilo já está dentro da prestação, ela consegue fazer algo dentro da prestação. Então, esse investidor, ele quer algo rápido, ele quer algo com custo-benefício. Então, gente, na hora do fechamento, tu tem que trabalhar isso, porque esta é uma dor dele. Ele quer custo-benefício. Ele quer retorno rápido, ele quer que tu seja ágil. Então, assim, o teu projeto tem que ser rápido, o teu atendimento tem que ser muito bem alinhado dentro das expectativas que ele tem, porque ele é frio e calculista. Então, assim, cara, ele não vai muitas vezes, por causa de um determinado situação, ele pode correr para o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado muito, mas o que o Léo traz, né, colocar as situações de tamanho de fábrica, tamanho da indústria, tamanho de... O teu trabalho, isso é muito importante, muito importante. Não. E o Carlos confirmando aqui que esse estilo, né, o estúdio, está em alta, né, muitos lançamentos no segmento aqui no Rio, porque esse é um típico imóvel de investidor. Pequeno, grande, médio, mas é de investidor. Porque ninguém vai comprar um estúdio para morar, a maioria compra para alugar, para fazer negócio, para fazer Airbnb, tá? Então, assim, esse tipo de imóvel, ele está sendo muito procurado. E lógico, você vai ter que trabalhar no volume, não adianta, né? Um estúdio, obviamente, é muito menor, então você vai ter um preço, né? Muito menor, e esse cliente, ele é um cliente mais focado nos custos, tá? Mas, assim, é muito importante conseguir demonstrar, né? Por exemplo, você pega um imóvel, um apartamento, e coloca lá 60 mil de planejados, às vezes você consegue aumentar o preço final em até 80, 90, 100. Uhum. Você não recupera apenas o valor investido em imóveis, porque você vende uma coisa muito importante quando você mobilia uma casa: praticidade e tempo. É simplesmente você vai pegar sua mala e vai poder mudar, porque o apartamento está pronto. Então, como você vende praticidade e tempo, né? Isso você cobra um pouco mais, né? Por exemplo, imagina eu comprar um apartamento todo zerado, não tem nada, né? E eu tenho que perder meu tempo, minha energia para ir buscar o móvel. Isso tudo é trabalho. Então, se eu já venho pronto, para mim é muito melhor, né? Então, é nesse sentido que tem que demonstrar, né, para o cliente que isso vai trazer um benefício a mais, vai te trazer mais dinheiro, porque o investidor, obviamente, ele está pensando no retorno financeiro, né? Está pensando na locação mais rápida. Cada mês sem alugar um apartamento é dinheiro no ralo. Então você fala, não, se você mobiliar bem, certeza que você vai alugar mais rápido. Poxa, então eu consigo convencer ele a tirar o escorpião do bolso, entendeu? E como é que eu identifico rapidamente cada tipo de cliente? Como é que a gente faz essas situações para acontecerem? Exato. Então, assim, quando a gente pega um cliente, a gente tem, obviamente, a qualificação, o briefing para a gente poder entender. E existe sempre, né, as perguntas chaves que a gente tem que entender. E qual é a motivação de compra? A gente precisa entender qual que é a motivação de compra. Esse imóvel, né, é para morar? Esse imóvel é para investimento? Durante essa conversa, você já tem que identificar isso, tá? E tirar essa informação dele. Começou a conversa, esse seu imóvel é para moradia ou é investimento? De cara, já larga já, que é para o cara já, opa, peraí que... Aí o cara vai fazer o cara falar. Essa é a ideia. E para cada um desses perfis que a gente passou para vocês agora, tem um tipo de pergunta. Esse é o bônus que a gente vai entregar aqui agora, que é o seguinte, né? O cara que é o primeiro cara, você já fez imóveis planejados antes? O cara vai dizer, não, nunca fiz. Pau. Não, já fiz, ou seja, tu já tem o caminho, tu já larga
Quando está conversando, o senhor veio por indicação? Sim, fulano me indicou. É moradia ou é investimento? Cara, essas 3 perguntinhas-chave vão te abrir um manancial de possibilidades para te usar as tuas ferramentas. Tu vai usar daqui a pouco o teu showroom, tu vai usar a questão do teu portfólio que tu já fez. Ou seja, dependendo do cara, o cara é investidor. Legal, cara, não, inclusive nós temos o edifício XYZ que a gente fez tal situação. Nós temos a situação tal. Ou seja, tu começa a abrir frentes para essa pessoa que ela, peraí, e aí já começa o atendimento. E uma das coisas importantes lá no primeiro cara, que eu só quero voltar, porque a gente não trabalhou isso, que é a parte técnica, tá? Algumas lojas têm o que a gente chama de parede técnica, que o cliente não sabe. Eu até falei rapidamente no início, mas só para fechar esse assunto, a questão das dobradiças, das corrediças, das espessuras, isso tudo tem algumas lojas que tem parede técnica, que eu acho maravilhoso isso, tá? Que é mostrar, alguns já estão inovando, já indo para a tela, mostrando isso numa tela touch, né? Que o cara abre lá, a corrediça é essa, a dobradiça é essa, numa tela touch dentro do showroom, mostrando os diferenciais de ferragens. Então, assim, pensa que o teu showroom tem que ser um showroom atrativo, um showroom que a pessoa goste de estar lá dentro, que ela se sinta bem de estar lá dentro, porque os 3 públicos vão olhar para o teu showroom. Eles vão olhar para onde tu estás. E isso gera segurança. Porque o cara sabe que dentro daquele lugar ele pode, porque aquele investimento, e o investidor sabe quanto tem lá dentro, então ele quer segurança. Ele quer estar seguro de que está colocando o dinheiro dele no lugar correto. A indicação, ela veio porque alguém já trabalhou bem. E o novo cara, que legal essa loja e tal. Isso tudo faz diferença no nosso negócio, pessoal. Tudo. Então, tudo que a gente tentou aqui amarrar com vocês hoje é com essa ideia. Entenda quem está chegando no teu negócio. Entenda quem é o cara que está conversando contigo. Porque isso vai fazer toda a diferença para o teu fechamento. Nós não fizemos projeto por fazer projeto. A gente tem uma linha de objetivo a ser fechada. Cara, eu identifico, eu qualifico, eu faço o projeto, eu apresento, eu vendo. Tenham isso na cabeça de vocês para todos os caras que passam com vocês. Se tu tem loja de imóveis planejados e sente que está travado, sem venda e sem caixa, marca agora a tua reunião estratégica gratuita comigo. Vamos conversar e alinhar os próximos passos para destravar a tua empresa.